Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje é dia de falarmos de quadrinho italiano, dando prosseguimento à nossa série sobre Ken Parker. Portanto, este é o quinto vídeo e nós vamos falar sobre o volume 5 desta edição da Mitos Editora. Como sempre, é uma edição muito bonita, ela vem em capa dura, o miolo é em papel offset e ela conta com 204 páginas em preto e branco. Ah, e as medidas são 17 por 23,3 centímetros, cabe certinho para quem tem as estantes da Evolukit. E infelizmente, por não conseguir encontrar o volume 6 de Ken Parker em nenhum local, estou no aguardo da editora Mitos reimprimir este volume 6. A série vai dar uma pausa, eu não quero continuar a leitura de Ken Parker e depois ter que voltar ao volume 6, porque ela segue uma ordem cronológica. Então, mais uma vez, infelizmente, a série de Ken Parker aqui no canal entrará em hiato. E antes de eu dar a minha opinião sobre os personagens, a arte e principalmente a história que estão contidos neste volume 5, eu deixo aqui meus agradecimentos a todos os inscritos, meu muito obrigado. Vocês têm ajudado muito ao canal, nós já somos quase 1000 inscritos aqui. E se você não é inscrito, eu peço para você, por favor, dê um apoio aí para que a gente possa alcançar esta meta o mais rápido possível. Então agora, como eu sempre faço nos vídeos aqui de resenha, nós vamos inverter a câmera para conferir o conteúdo deste material mais de perto. Muito bem, gente, então este aqui é o volume 5 de Ken Parker. Tem a história do Berardi e o nome do Ivo Milazzo aqui, mas nenhuma das duas histórias é desenhada pelo Milazzo. Eu creio que é um ponto interessante a ser debatido depois. Então nós temos aqui duas histórias, Caçada no Mar. Eu não farei a leitura aqui da sinopse, depois a gente comenta dentro, né, conforme eu for mostrando para vocês. E Terras Brancas, que uma é, na verdade, a continuação da outra. Sim, Caçada no Mar também é uma continuação dos eventos que ocorreram no volume 4. E apesar de eu dizer no começo desse vídeo, né, na parte de introdução, que existe uma ordem cronológica, não existe uma obrigatoriedade de você ter lido o volume 4 para entender o que se passa aqui, né? É uma continuação, mas são histórias entre aspas, independentes, essas histórias deste volume 5 em relação ao volume 4. Como sempre, nós temos aqui a guarda do material, sempre a mesma em todos os volumes. O que acontece aqui no começo nós temos um prelúdio, né? um prefácio que o Júlio Schneider sempre escreve e eu recomendo para vocês, façam a leitura disso aqui. Você colecionar o Ken Parker, não passe, porque esse texto aqui ajuda muito a você contextualizar as histórias, né? Qual é o contexto das histórias que são contidas aqui? E o Júlio Schneider também traz quais foram as fontes que o Berardi bebeu para escrever essas histórias. Como a gente sabe, ele faz várias referências, né? O Berardi faz várias referências a filmes westerns. E no caso aqui não é bem um western que se passa, mas tem muitas referências à obra Moby Dick. Talvez você não tenha lido, assim como eu nunca li Moby Dick, confesso, é uma vergonha que eu carrego comigo, mas com certeza em algum filme você já viu alguma referência e sabe por cima, né, de forma resumida, do que se trata. Inclusive aqui nós temos, né, o Moby Dick, a capa, né, da obra, e já começamos a história aqui, chamada Caçada no Mar, na cidade de São Francisco, que foi onde se desenrolou os eventos contidos no volume 4. Eu não farei referência ao que exatamente aconteceu, porque não importa para o desenvolvimento da história aqui. E também eu não quero dar nenhum spoiler sobre o que ocorreu. Então, o Caçador no Mar mostra que o Ken Parker pedindo, né, uma modificação na arma dele. Ele vai num armeiro e ele acaba se despedindo do companheiro dele que o acompanhou no volume 4. Um senhor já de idade que né, decidiu se aposentar e passar mais tempo com a família. Nisso, Ken Parker é abordado por uma mulher de origens orientais e ela o convence de que ela está sendo seguida e que solicita para ele, né, que acompanhe ela até a casa dela, porque ela está, né, com receio. Aí
ela oferece uma bebida, o Ken Parker acaba apagando e quando ele acorda, ele já está dentro de um navio, é um navio baleeiro, ou seja, o Ken Parker foi escravizado, foi raptado, escravizado e agora ele precisa trabalhar nesse navio baleeiro e ele não tem opção, né? Afinal está em alto mar e todos ali já sabem como as coisas funcionam, então o Ken Parker acaba se sujeitando a este tipo de trabalho. E a arte aqui, né, o desenho é a cargo do Giancarlo Alessandrini. E assim, o que eu não gosto é do Giancarlo é como ele ilustra as mulheres orientais. Na outra história que ele já desenhou aqui também em Ken Parker, eu não gostei muito dos traços no sentido da mulher, né? No geral eu gostei sim, mas aqui ainda dá para ver que não é o mesmo nível do Milazzo, né? Do Ivo Milazzo. Então a história vai se desenvolvendo, o Ken Parker acaba tendo um conflito no início, ele depois sim é incorporado à tripulação. E o legal dessa história aqui é que mostra de fato como era a vida nesses baleeiros, né? Na época das caças às baleias para extração de óleo, era uma outra cultura, né? Depois, ainda bem, a caça às baleias foi proibida na maior parte dos países, inclusive no Japão isso ainda é liberado, tá? Mas aí o que acontece? Eu não vou muito adiante para não dar muitos spoilers, mas aí acontece um acidente e pouquíssimas pessoas sobrevivem. O Ken Parker, o companheiro dele aqui, o amigo dele, que é um... Eu não sei mais o termo que se utiliza para os povos que vivem lá nas geleiras do Atlântico Norte, mas é um nativo da região, né, que também está trabalhando ali meio que à força, o capitão e a mulher dele. E a mulher dele, ela é meio maluquinha da cabeça, mas tem toda uma explicação em razão disso. Depois a gente acaba tendo uma certa empatia com ela. Claro, existem outras tramas que também se desenvolvem aqui, né, como um vilão dentro da embarcação. Não que tenha apenas um, né, mas existe um vilão principal aqui que o Ken Parker acaba tendo que enfrentar ao final desta primeira história de Caçada ao Mar. Enfim, a história é muito boa e vou parar aqui na página 39 para não mostrar muito para vocês, né, não tomarem nenhum spoiler mais agressivo. E aqui nós chegamos à história 2, chamada de Terras Brancas. Isso aqui já é um spoiler em si, obviamente. Após o acidente, os personagens que restaram precisam enfrentar a imensidão do gelo lá no Polo Norte, né, sem nada ou com pouquíssimos recursos para sobreviver. Essa história aqui, voltando aqui, né, é ilustrada pelo Bruno Marrafa. Não sei exatamente como é a pronúncia do Marrafa, mas eu gostei dos traços e da arte dele contidas aqui nesta história. Então, obviamente, eles precisam sobreviver com o que tem. E o principal pilar para a sobrevivência desses 4 sobreviventes que eu contei anteriormente é esse, eu vou chamar de esquimó, porque obviamente ele é nativo da região, ele sabe como sobreviver. O Ken Parker também é um sobrevivencialista, mas ele está fora do seu habitat natural e sem esse norte aqui proporcionado pelo esquimó, certamente ele morreria. O grande problema aqui é que, além deles dois, o capitão também está vivo e a mulher do capitão está muito mal, né, está adoecida e ela tem todo aquele problema que eu acabei comentando com vocês antes, né, de que ela está meio que fora de si. Ela perdeu um bebê muito jovem, né, quando ainda estava durante o período de gravidez, e ela culpa o marido dela por causa disso. Não que tenha alguma relação de fato, mas ela acaba jogando toda a culpa em cima desse capitão. E como eles não podem ficar parados esperando resgate, eles precisam se locomover carregando ela em uma maca que é feita pelo próprio Ken Parker. E além de enfrentarem o frio extremo, é um risco constante a vida deles, eles também precisam caçar. E a caça é um tanto quanto perigosa, porque com os mantimentos acabando, mesmo após eles terem conseguido aquela foca ali no começo dessa história, eles precisam rastrear e caçar um urso. E obviamente tem todo um perigo envolvido acerca disso. A narrativa aqui é muito boa. O Berard, cara, é incrível. Eu confesso que eu estou maravilhado pela forma com que ele conduz as histórias. E além de Ken Parker, eu estou maluco para iniciar a minha leitura de Júlia. Lembrando que o Berard é o mesmo escritor, né, que criou
e tem dado continuidade a Julia Kendall, a criminóloga. Mesmo que você não curta muito quadrinhos, esqueça quadrinhos de super-herói aqui, isso aqui é uma coisa totalmente à parte, é uma história em quadrinho. Se você gosta de mangás assim como eu, é uma pegada diferente, mas eu vou falar pra vocês que isso aqui é muito melhor do que muito mangá que eu já li. Só não me arrisco a dizer que isso aqui é melhor que Hiroshi Hirata, porque Hiroshi Hirata está em um patamar muito elevado para qualquer outro ser humano conseguir sequer chegar próximo às obras que ele produziu. Então, após esse acidente, eu não vou mais adiante, né? A mulher do capitão, ela fica maluquinha, vai atrás do urso achando que é o filho dela, tal de Robert, e aí eles precisam salvar ela e tem todo um desdobramento em razão disso, e as coisas ficam cada vez mais difíceis. Ken Parker é sensacional se você tem algum preconceito com relação a histórias em quadrinhos que não sejam mangás, assim como eu tinha até algum tempo atrás. Quebre isso, por favor. Leia Ken Parker. Tá, é uma coleção extremamente longa, serão aí 50 volumes, mas vale muito a pena, é uma experiência única que vocês terão na vida de vocês. E se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.